Sejam muito bem-vindos à Engenharia Mecânica. É um prazer tê-los aqui com a gente. Espero que seja o início de uma convivência muito proveitosa, que para a gente sempre é trocar experiência com gente nova, cheia de entusiasmo que vem para o curso. A gente gosta bastante dessa interação, o professor adora esse contato com os alunos. Infelizmente, a gente está tendo que, nessa pandemia, ficar um pouco mais distante de vocês, mas haverá oportunidades, já que a gente tem um ensino híbrido, e eu vou informar vocês como é que acontece isso, a gente vai ter, alguns professores vão ter uma oportunidade de conviver um pouco mais com vocês aí. E aí vocês também, um gostinho um pouquinho maior da escola, que está aí na foto, inclusive, para vocês observarem, essa parte da esquerda aqui é o campus que já era um pouquinho mais antigo, nem tão antigo assim, porque é de 2005, mas o da direita é um novo prédio, que ele engloba todos os cursos também, não só laboratórios de engenharia, mas os dois prédios, por a gente ser um curso bastante integrado, a gente fez questão de não torná-lo só um prédio da engenharia, mas um prédio onde todos os cursos frequentem, e vocês vão ter muita possibilidade de troca de experiência com os outros cursos também. Isso é que é bastante interessante, porque não há departamentalização no INSPER, Não existe um departamento de engenharia mecânica, um departamento de engenharia mecatrônica. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, no currículo aqui, uma oportunidade boa para vocês tirarem as dúvidas, inclusive, de que a gente é um curso muito integrado com todas as áreas da escola. Eu não sei se o Rafael Galdino e o Israel querem se apresentar, as áreas que... Eu sou professor, vou falar, das disciplinas de dispositivos que movem o mundo, eletiva dinâmica veicular, uma outra eletiva Multibody Dynamics Simulation, que vocês vão ter lá para frente, e uma outra eletiva que é eletrônica embarcada. Como eu estou aqui desde a formação do curso, desde 2014, trabalhando na formação do curso, eu já passei por várias disciplinas aí, inclusive instrumentação e medição no primeiro semestre, física do movimento no segundo semestre. Então, vários dos professores aqui já ajudaram a criar várias das disciplinas e tem bastante experiência em várias delas, então conhecem bastante aí. Então, eu vou encontrar vocês. Quem quiser participar do Baja também, eu sou o orientador do projeto Baja, e será um prazer tê-los lá, para quem quiser ingressar, um projeto bastante interessante aí para participar e aprender bastante de trabalho em equipe, de mão na massa, botar realmente um carro para funcionar, e a gente está precisando ganhar algumas competições aí, então estou querendo gente bastante animada para me ajudar lá. Passa a palavra aí para o Rafael, para ele se apresentar também. Vai lá, Rafael. Oi, está me ouvindo melhor agora? Agora está ótimo. Legal. Bom, então, sou o professor Rafael Galdino, estou na Engenharia Mecânica do INSPER aqui, junto com o Fred e com o Israel, e, na verdade, no curso vocês vão me encontrar um pouco mais à frente, porque as disciplinas que eu ministro estão a partir do quinto semestre, que é o ciclo profissionalizante. Acho que o Fred vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, são disciplinas como vibrações mecânicas, projeto mecânico, que é o projeto de máquinas, e dispositivos mecânicos. São algumas das disciplinas que eu ministro, além de disciplinas relacionadas à manufatura, e manufatura avançada, que são basicamente a fabricação dos dispositivos mecânicos. Além disso, nós vamos nos encontrar também, mais ao final do curso, com as eletivas, algumas eletivas relacionadas também à trilha de manufatura avançada. Só um minutinho, Rafael, peraí. O pessoal do Service Host, eu acho que eles estão com o microfone aberto aqui na nossa reunião, por favor. Fechou isso. Se vocês puderem fechar o microfone, a gente está ouvindo vocês. Eu tentei fechar por aqui, mas não consegui. Eu também não. Tentei fechar, mas não consegui. Pessoal do Service Desk, se puder fechar o microfone aí, a gente agradece. Valeu, obrigado. Opa, agora sim. Desculpa te interromper, Rafael, mas estava muito barulho em cima da sua fala. Pode continuar, por favor. Legal. Bom, então, além dessas disciplinas do ciclo profissionalizante e das eletivas, o Fred vai mostrar a grade depois, vocês têm
uma ampla gama de eletivas que vocês vão cursar, né? Então, vocês vão escolher essas matérias, né? E nós temos as trilhas, né? Dentro dessas trilhas, as minhas eletivas estão mais relacionadas à manufatura avançada, que é a minha área de formação e também minha área de pesquisa. Além dessas oportunidades, a gente vai poder se encontrar também no final do curso, né? No projeto final de engenharia. Então, lá no projeto final de engenharia, nós temos um projeto que é sempre com uma organização parceira, né? Então, são grandes empresas ou grandes organizações que propõem problemas reais, né? E um grupo de alunos, e aí são alunos não só da engenharia mecânica, mas podem ter integrantes também dos outros cursos de engenharia, né? Tanto de computação como mecatrônica, eles são alocados para resolver esse problema, né? Na época, antes da pandemia, né, a gente tinha trabalhado com essas organizações e os alunos sempre estavam dentro das empresas pelo menos uma vez por semana. Com a chegada da pandemia, a gente tem feito no modelo online, híbrido, né? Em alguns casos existem algumas visitas também, né? Mas agora um pouco mais restrito, mas eu acredito que até vocês chegarem nessa fase do curso, a gente já vai ter retomado de forma plena aí as visitas nas organizações, o que é muito legal, porque serve para que vocês já, antes até de cursarem o estágio, já tenham contato, né, com as empresas, com as organizações, com os lugares em que vocês vão estar exercendo a profissão depois, né? Então, e assim, os projetos têm sido bastante motivadores, né? São sempre problemas muito atuais, porque são problemas reais que as organizações, que as empresas têm, né? E que elas colocam para que os alunos estejam trabalhando. Então, essa também é uma oportunidade da gente se encontrar aí ao longo do curso. Então, eu tenho uma formação em engenharia de controle e automação na minha graduação, fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, né? E trabalhei por mais de 15 anos, né, na indústria como engenheiro, e também por isso eu acabo estando alocado nas disciplinas do ciclo profissionalizante, né? Então, a gente acaba não tendo contato nesse primeiro momento, né? Mas estamos aqui pela escola, né? Acho que em outras iniciativas aí a gente vai acabar tendo a oportunidade de se conhecer melhor até antes, né, de que vocês cheguem ao quinto semestre, né? Então, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, esclarecer, talvez tenha alguns de vocês aí que ainda esteja em dúvida, né, com relação às áreas de atuação da engenharia mecânica, né, a gente vai estar sempre aí à disposição para ajudar a esclarecer, para ajudar nessa caminhada que vocês estão começando agora. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante o curso e a escola, né, e a gente vai estar aqui para auxiliar vocês no que for possível, tá bom? Israel? Olá, turma, tudo bem? É um prazer aí conhecer vocês. Tá aqui hoje, né, nesse evento para recepção, né? Boas-vindas aos calouros, né? Meu nome é Israel Alves. Eu faço parte aí do grupo de professores que ministram aulas nas engenharias mecânica e engenharia mecatrônica. Eu sou responsável também pelo Laboratório de Ciências Térmicas, né? Então, esse túnel de vento que vocês estão vendo aí no fundo, nós utilizamos ele lá no nosso laboratório. Então, a gente consegue, dentro do nosso laboratório, fazer vários experimentos com fluxo, com temperatura, com bombas, com sensores de temperatura, né? Então, a gente tem câmeras térmicas, a gente tem ensaios que mostram para a gente o comportamento da temperatura, né, em certos equipamentos. A minha formação básica é mecânica, né? A minha graduação é na mecânica, a minha pós-graduação é na educação.
Então, meu mestrado é no ensino de ciências e matemática, né? Mas dentro da área de educação. Estou aí na docência desde 2010, né? Então já vai para 11 anos que eu trabalho, né, no ensino na graduação, né, em engenharia. A minha experiência profissional basicamente é em máquinas, né? Então desenvolvimento de máquinas. Trabalhei 18 anos dentro de empresas que desenvolvia máquinas, desde máquinas para movimentação de containers, né, em porto, até máquinas para fabricação de colchão, de espuma, enfim. Ministro aula para vocês, né, dos cursos de engenharia a partir do 4º semestre. Então, o nosso primeiro contato vai ser na disciplina de mecânica dos sólidos, né, que em algumas escolas é conhecida aí como resistência dos materiais, mas também estou na parte de máquinas, né? Então, no 5º semestre, a gente vai ter uma disciplina tanto mecânica quanto mecatrônica, né, que é a parte de mecanismos e elementos de máquina, e depois a gente conversa também lá no 7º semestre sobre equipamentos industriais. Então, as aplicações, né, dentro da indústria, o que cada equipamento faz, como a gente seleciona, né, como se trabalha as normas, as regras, enfim. Né? Então, a gente se encontra muito, né, dentro do desenvolvimento dos projetos, então tanto projetos mecânicos quanto projeto mecatrônico. Apesar de eu não estar diretamente na disciplina, né, mas a gente trabalha com disciplinas adjacentes, então sempre auxiliando nessas disciplinas, né, dando soluções, ajudando no dimensionamento, ajudando nas aplicações. E é isso, então espero que vocês solicitem bastante da minha ajuda, né? É um prazer imenso sempre ajudar os alunos nos projetos, conhecer vocês, interagir aí dentro das disciplinas, ou e até mesmo fora das disciplinas, né? É isso aí, Fred. Ficou faltando algo? Não, e fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem aí, né? Aqui é um bate-papo para o pessoal tirar as dúvidas. A gente vai passar uma apresentação rápida aqui para vocês, dar uma visão geral do curso, mas o intuito aqui é bater um papo, tirar umas dúvidas de vocês. Eu não estou vendo vocês, infelizmente, porque a plataforma, do jeito que ela foi colocada, não me permite vê-los, né? Mas nas aulas, a gente vai usar o Teams e o Zoom de uma outra forma, onde a interação é bem maior, tá? Aqui estou mais ou menos como uma palestra, eu gostaria de ver a cara de vocês aí, né? Ver o sorriso no rosto de cada um, né, nessa importante fase da vida de vocês aí, esse início de caminhada profissional, né, e para a gente ajudar a tirar essas dúvidas, que serão muitas, com certeza, todos nós tivemos muitas dúvidas, né, na mesma fase que vocês estão, então contem conosco sempre para tirar essas dúvidas. Aproveitando para complementar, né, a informação, só para vocês terem noção, né, os dois professores que se apresentaram agora, tanto o Rafael quanto o Israel, com experiência no mundo corporativo, nas indústrias, né? Eu também não fui diferente, só que a minha área de formação é engenharia elétrica, tá? Para vocês terem noção, né, de como a carreira da gente muda ao longo do tempo. Eu fiz aqui que eu estou fazendo, coordenando, né, uma engenharia mecânica. Eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia mecânica e bastante voltada à área automotiva, né, suspensão ativa, controle de suspensão, simulação, né. Então, eu cheguei a trabalhar também numa indústria durante algum tempo como gerente de projeto, também como pesquisador dentro dessa empresa, fazendo simulações e trabalhando em parceria com empresas de consultoria da Alemanha. Foi um aprendizado bastante rico, né? E eu trabalhei na MWM Motores Diesel, uma empresa que realmente, genuinamente nacional, que depois foi comprada por uma empresa americana, mas que desenvolvia projetos internamente no Brasil mesmo. Então, a parte de desenvolvimento de projeto realmente bastante forte dentro dessa empresa, né? Então, dá para ver que a maioria dos nossos professores tem esse perfil. E é por isso que o curso do INSPER tem esse formato diferente, de preparar vocês, né, com um grande enfoque no mercado de trabalho. E é por isso que muitos de vocês já devem ter visto a grade curricular, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, com disciplinas totalmente diferentes, com um enfoque diferenciado, com muita visão de aplicação dos conhecimentos de engenharia, seja
quais forem as engenharias, também administração, economia e direito tem esse enfoque também, um curso bastante voltado para a realidade do mercado de trabalho. Então, aqui é um curso bastante hands-on, mão na massa, onde vocês vão realmente aprender como cursar essa engenharia, né? Eu não sei se travou aqui, deixa eu ver, pronto. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto, né, algumas apresentações que a gente fez, não sei se participaram de Momento INSPER, talvez com os pais, quando a gente fez algumas apresentações para os pais nos vestibulares, né? A gente gosta muito dessa figura aqui. Eu não sei, para mim, na minha tela, está aparecendo o Israel aqui e está aparecendo essa parte aqui de baixo. Não sei se atrapalha vocês, o menu do Zoom. Está aparecendo para vocês também aí, Israel, ou não? Eu consigo ver. Para mim está atrapalhando um pouquinho, eu aprendi, tá cortando aqui, o Fred, não sei se tem como tirar isso. Eu vou abaixar ele aqui um pouquinho, que depois talvez eu precise dele, né? E aqui eu vou abaixar você também. Mas ele volta. Eu não consigo abaixar, ele volta. Tá? Vou deixar aqui para o lado um pouquinho. Vamos deixar aqui em cima, aqui, ó. Pronto. Então, o que a gente, né, tem de diferente aqui no curso do INSPER, que a gente gosta de dar um enfoque bastante importante? A engenharia tradicional, do jeito que a maioria, né, das escolas de engenharia trabalha, é essa parte aqui de conhecimento técnico. Deixa eu colocar aqui, eu também não tenho o pointer aqui, mas vocês estão vendo o meu mouse? Vocês veem o mouse aí, Israel, ou não? Sim. Tá, então tá joia. Então, esse problema que geralmente já vem especificado ao engenheiro, em muitas empresas o engenheiro trabalha pouco, né, na especificação de problemas, chega assim um problema que é discutido pelo marketing, pelo setor de vendas, né, e no começo dessa discussão, para lançar um produto novo ou uma variante de produto, ou pensar em alguma evolução do produto atual, o problema já vem mais ou menos especificado, porque se faz uma pesquisa de mercado, e o engenheiro raramente participa, né, dessas especificações no começo do produto, do projeto. E aí tem que aplicar os conhecimentos técnicos. Então, o problema vem especificado, e aí com o conhecimento técnico que o engenheiro tem de matemática, ciências e ciências da engenharia, ele aplica esse conhecimento para desenvolver esse produto ou esse projeto. E aí, né, o que a gente pensa para que a engenharia seja bastante mais eficaz, né, desde a concepção até a criação da solução, é que o engenheiro participe desde o começo, né? Pensando inicialmente que os problemas sempre começam nas pessoas, é sempre para solucionar algum problema de alguém, algum problema de uma empresa. Então, saber o que essa pessoa ou essa empresa quer para resolver o problema é bastante importante. Então, vocês vão perceber que no começo do curso tem bastante enfoque essa área de design, né? Bastante disciplinas enfocam essa área de design thinking, que é pensar no usuário, é ter empatia com o usuário, entender o que ele precisa. Porque o engenheiro, ele quer sempre a melhor solução. Então, vem com um problema especificado para ele, ele vai dar uma solução, às vezes, tecnicamente, a melhor possível, né? E nem sempre a melhor possível. Já ouviram aquela frase que o ótimo é inimigo do bom? Né? É possível de se levar ao mercado, porque acaba ficando muito caro. Mas o engenheiro fala assim, poxa, mas vocês não falaram que era assim, né? Vocês falaram para eu resolver o problema aqui, eu estou resolvendo com a melhor tecnologia possível. Só que aí chega o pessoal de vendas e fala assim, não, mas esse projeto ficou muito caro, né? Esse produto é inviável. Economicamente, para a empresa, não dá para fazer isso. Então, vamos retrabalhar. E aí, esse retrabalho é tempo perdido, é dinheiro perdido, são protótipos que são executados e que, às vezes, tem que se jogar fora. Então, tudo isso impacta no tempo de desenvolvimento e no tempo de ganhar o mercado, né? Então, essa visão integrada e entender o que as pessoas querem, saber aplicar o conhecimento técnico para ter condições também de levar ao mercado de uma forma que esse produto tenha utilidade para alguém, ou seja, empreender, seja dentro da própria empresa que você trabalha, né? O intraempreendedorismo, ou montar uma empresa que solucione o problema de alguém, porque não tem ninguém que faça ainda, né? Seja para uma pessoa ou seja para outra empresa, que aí eu já faço uma ressalta, né, bastante interessante aqui, porque hoje em dia a gente ouve falar muito de empreender na engenharia, em engenharia de computação, ciência de computação. Por quê? Porque é o contato que a gente tem
mais fácil, né? De um aplicativo que soluciona algum problema de venda ou um aplicativo interessante. Então, é o que a gente chama de business to consumer, ou vender para o consumidor final. Geralmente, engenharia mecânica e mecatrônica, eles têm também um nicho bastante forte, né, de vender para o consumidor final, mas o principal que a gente vê na criação de novas empresas, de novas tecnologias, são soluções para as empresas que produzem no final, para o consumidor final, né? Então, você pega uma indústria de automotiva, por exemplo, uma indústria de máquina de lavar roupa, de geladeira, muitas coisas são desenvolvidas por empresas terceirizadas pelas montadoras, né? Você pega aí a montadora, uma GM, uma Volkswagen, às vezes ela precisa de uma solução que é inovadora, ainda mais com a questão da engenharia da mobilidade mudando muito atualmente, muita parte de eletrificação de veículos, muita parte de veículos híbridos, elétricos, autônomos, né? Uberização, essa nova geração não quer mais ter carro, quer usar o carro. Então, como é que eu faço um carro mais adaptado para todas essas mudanças aí? Então, muitas vezes, as indústrias não têm a velocidade necessária e buscam startups para que as ajudem a conceber um carro novo ou conceber parte de um projeto novo. É o que a gente chama de B2B, business to business, né? Então, muitas das novidades, isso não aparece para a gente, né? Vocês que estão ingressando agora em engenharia, estão começando a ter um contato com a engenharia, às vezes é raro a gente saber desse tipo de empresa e desse tipo de negócio. Mas tenham certeza que essa área de empreendedorismo, dentro da área de engenharia mecânica, dentro da área de engenharia mecatrônica, ele é bastante promissor e bastante intenso, tá bom? A gente pode conversar muito a respeito disso depois, né? Temos dois professores também com experiência no mercado, se quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, me interrompam e fiquem à vontade, tá bom? Então, só para complementar, Fred, acho que é importante a gente frisar aqui qual que é a diferença, né? Na verdade, esse framework que a gente está mostrando aqui, e essas competências que o Fred colocou, né, de entender o problema, de fazer o design do problema e de depois você apresentar uma solução de forma empreendedora ou intraempreendedora, isso tudo se espera do engenheiro, né? Mas se esperava no passado, né, quando nós cursamos, a gente, dentro do curso de engenharia, a gente tinha o foco apenas na questão do conhecimento técnico. Essa parte dessas competências a gente desenvolvia com a nossa experiência dentro das empresas, né? O que nós estamos tentando fazer aqui no INSPER, e estamos fazendo com esse curso, é trazer essas competências, trazer o estudo dessas competências para dentro do curso, né? Para que o aluno INSPER saia mais preparado para aquilo que o mercado espera dele, né? Que é justamente isso. Não é que o que a gente está fazendo é uma coisa diferente que um engenheiro não faria se estivesse trabalhando. Não é exatamente o que se espera de um engenheiro com experiência, ou que se esperava de um engenheiro com experiência. Com o avanço, né, com o avanço de tudo que está acontecendo, com as empresas tendo cada vez uma demanda por pessoas ainda mais qualificadas, né, o que a gente entende é que é preciso que vocês saiam ainda mais preparados, né, para desempenhar a função de engenharia por completo, né, sem que você tenha que passar por um período de treinamento dentro da empresa que seja muito longo. Muitas vezes, para o engenheiro estar pronto, né, era necessário, no mínimo, 5 anos, para que ele pudesse entender como é que funciona a empresa, como é que funcionam os clientes, né, como é que funciona o mercado em que a empresa está inserida, e justamente por trás disso está o desenvolvimento dessas competências que o Fred colocou. Fred? Perfeito. Obrigado, Rafael. Muito pertinente suas palavras aqui, porque isso é esperado do engenheiro mesmo, né? Então, a gente tem que fornecer bases para que o engenheiro consiga já sair atuando no mercado de trabalho e não ter que ser treinado pela empresa, porque a empresa ela perde um tempo formando esse conhecimento
e esse know-how nos engenheiros recém-formados. Quanto mais preparado você sair, né, para atuar no mercado de engenharia, mais disputado você vai ser. Então, essa questão de ter a consciência do contexto, aonde que eu consigo aplicar o meu conhecimento técnico, eu consigo ter um relacionamento interpessoal, ou seja, eu sei dar, receber feedback, eu consigo liderar pessoas, engenheiro lidera pessoas, né? Eu consigo trabalhar com o meu superior de uma forma bastante colaborativa e com outras áreas da empresa de forma bastante colaborativa. Com essa época de mudança, que eu falei, não só na engenharia da mobilidade, mas em toda a parte da indústria 4.0, IoT, né, que é a Internet of Things, várias mudanças que estão vindo aí no mercado de trabalho, como que eu me preparo como engenheiro para aprender a aprender essas novas tecnologias que estão sempre mudando e impactam também a engenharia mecânica. E vocês vão ter muito contato com essas novas tecnologias. A engenharia mecânica, apesar dela ser uma engenharia dessas três que a gente apresenta, né, entre computação e mecatrônica, a mais antiga, ela também é muito impactada com relação às novas tecnologias. Então, como é que você usa esse ferramental de novas tecnologias aplicados ao seu conhecimento de engenharia mecânica? E é capaz, né, de trabalhar nessa interface com engenheiro mecatrônico, com engenheiro de computação, para projetar um robô, para projetar máquinas de usinagem, de impressão 3D. O engenheiro mecânico trabalha com tudo isso, não é só engenheiro mecatrônico ou de computação. Vocês vão ver que a gama de oportunidades de trabalho na área de engenharia mecânica, ela é muito grande. Tá? Então, vamos em frente aqui. Deixa eu clicar, estou tentando clicar aqui. Vamos lá. Então, como é que é o nosso curso, né? Vamos lá. O aluno do início do curso aqui. Como é que é esse aluno do início do curso? Nas disciplinas, né? Aqui tem duas fotos aí da disciplina de instrumentação e medição no primeiro semestre e acionamentos elétricos no segundo semestre. Então, aqui dá para ver que os alunos de engenharia já começam, né, a projetar, a fazer projetos desde o início. Instrumentação e medição, vocês vão projetar uma estação meteorológica, provavelmente, onde vocês vão ter que aquisitar sinais, aprender a programar em um microcontrolador. Ah, mas isso não é só para mecatrônica? Não, é para todos os engenheiros, né? Porque ali você aprende a aquisitar sinais, mas também vocês viram a trilha lá de ciência dos dados, né? Muitas vezes, o que eu faço com esse monte de dados que eu estou aquisitando? Como é que eu trato esses dados para conseguir ter uma acuracidade maior, para ter uma precisão maior na medição que eu estou fazendo, a calibrar melhor algum equipamento? Por quê? Porque, às vezes, utilizando sensores mais baratos e fazendo a calibração desses sensores, você consegue baratear o seu produto e ter uma acuracidade de medição tão boa, né, ou mais próxima do que um sensor muito caro. E aí você ganha mercado com isso. Então, toda essa parte desse know-how, né, da parte eletrônica, de programação, e você já tem desde o início do curso, e vocês vão aquisitar sensores, né, de temperatura, pressão, são coisas que trabalham muito na engenharia mecânica. Temperatura influencia muito o comportamento de materiais, influencia muito na combustão, por exemplo, de um motor a combustão, influencia muito na sensação térmica, de conforto térmico. Então, tudo isso está interrelacionado e vocês vão aprendendo já desde o começo, com trabalhos em equipe, né? Então, logo no comecinho, vocês vão já ter alguns tipos de trabalhos, né? Como, por exemplo, por favor, me avisem se vocês estão conseguindo ver o vídeo aqui e ouvir o áudio. Tá? Vou passar um videozinho, não sei se já viram esse vídeo. Veja se está passando aí para vocês. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Eu parei o vídeo agora. Rafael ou Israel, por favor. Tá sem áudio, Fred. Tá O sem áudio tá. Tá, então eu não vou saber como é que coloco o áudio aqui, porque no Teams eu consigo colocar o áudio aqui, já era para estar com áudio. Acho que tem um botão do lado direito aí Deixa eu ver aqui, cursor. ó. Share sound, pronto. Vamos ver se agora vai com áudio. Sou o Vitor Macus, professor. Agora sim. Então vou voltar. Meu nome é Matheus Katsuno Ferreira e faço engenharia mecânica.
mecânica no INSPER? Sou o Vitor Macus, professor aqui na escola. Sou Gustavo Henrique Silva, tecnólogo em soldagem. Pedro Masson Lopes, profissão artista plástico. Ricardo Roberto Pinto, minha profissão é carroceiro. Hoje a gente está trabalhando para implementar os conceitos que os alunos desenvolveram durante todo o semestre na disciplina de natureza do design. E o desafio que a gente deu para eles foi um desafio de uma ONG que chama Pimp My Carroça. O Pimp My Carroça, ele é um projeto que nasceu com o grafiteiro mundano. E os alunos tiveram que melhorar a carroça desses catadores de material reciclável. Muito do meu motivo de ter escolhido o INSPER como faculdade é esse aspecto de colocar a mão na massa, ir atrás das coisas e não só ficar atrás de cálculos e lousas. E a matéria Natureza do Design foi uma matéria que propôs isso de uma forma muito interessante. Nessa disciplina, a gente trabalha com os alunos, primeiro o contato deles com o processo de design, explorando bastante a parte de geração de empatia com o usuário, vai para campo, entrevista, conversa com os catadores. E aí a gente tem uma série de desafios, que é ele entender a vida desse cara, se colocar no lugar dele e ver que problemas o catador tem. O primeiro é o sair da zona de conforto. Eu acho que isso é extremamente importante, não só numa situação de um trabalho voluntário ou coisa do gênero, mas para a vida. Como é totalmente fora do contexto, ele se desenvolve muito mais do que se ele tivesse que trabalhar com algum problema mais próximo ao dia a dia. Você aprende muito conversando com pessoas diferentes, vendo óticas diferentes da vida. Quando ele vai desenvolver para um catador, que é alguém totalmente fora da realidade dele, ele tem que realmente, de fato, explorar o processo de design para entender necessidade, entender contexto e aí sim criar soluções que vão se aderir àquele contexto. A reforma foi pensada em cada catador. Eles viram todas as melhorias que os alunos propuseram e avaliaram o que seria melhor para eles. Mostraram o projeto, o Vitor, o Gil bonitinho, mostraram as mini carrocinhas que eles fizeram. Um foco muito grande foi em entender qual era o problema do seu cliente. Muitas vezes você olha pela sua ótica de vida e você identifica um problema que não é o problema que ele tem. E depois desenvolver protótipos e ir validando com eles o que era bom ou não. Então hoje a gente está pegando os conceitos que a gente testou com os catadores, está tirando do papel, do CAD e jogando para a carroça deles. É um aprendizado socioemocional muito grande para o aluno, quebra paradigmas, quebra preconceito e começa a ver o catador de uma outra forma. Está devolvendo para a sociedade um pouco do que está sendo aprendido na faculdade. Foi um trabalho que foi proposto para nós, da engenharia do primeiro semestre, mas foi um trabalho dos catadores. Eles foram as pessoas que, foram receptivas na hora que eu fui conversar, eles me receberam com um sorriso no rosto, me ensinaram muita coisa nova. Eu acho que essa disciplina ensina muito mais do que uma coisa acadêmica que você vai usar na faculdade, mas sim uma coisa para a vida. Eu acho que é uma disciplina que toca mais fundo em você. Nossa, meu coração tá quase saindo pela boca. Tô louco pra ver minha carroça. Eles me surpreenderam, hein? Nossa, brigaram mesmo, de verdade. Nossa, uma coisa mais linda, meu. Nossa, é uma felicidade, uma felicidade. Então, aqui está um exemplo, né? Não necessariamente vocês vão fazer um projeto como esse, né? Dos catadores, mas esse é o intuito dos projetos que vocês vão desenvolver no início do curso. Tá? Um exemplo aí para vocês, né? Então, esse é um projeto muito interessante, onde você tem que entender realmente o usuário, tem que entender essa questão de você ir a campo e criar soluções de engenharia, né, factíveis, implementáveis e que façam sentido para quem vai utilizar. Para vocês terem uma ideia, junto com essa disciplina do primeiro semestre, né, que é a natureza do design, os alunos do terceiro semestre lá comigo, Dispositivos que Movem o Mundo, pasmem vocês, né? Esses catadores carregam, às vezes, 1 tonelada em cima dessas carroças. Tá? É um peso bastante considerável aí, né? E eles têm que ter manobrabilidade, tem que conseguir parar a carroça, tem que conseguir andar no meio do trânsito, né? Que é uma situação bastante complicada. Então, a gente tentou melhorar de alguma forma a distribuição, né, da massa da carroça, onde é que eu posiciono o CG, o centro de gravidade, daquele objeto para facilitar as manobras, para dar menos esforço
na mão do catador na hora que ele está empurrando a carroça? Como é que eu faço um sistema de freio mais eficiente para que ele consiga carregar essa 1 tonelada? Não sei se já viram esses catadores, né, freando esse tipo de carroça. Eles levantam a carroça para que uma parte que está na parte de trás da carroça toque o chão, né, e dê atrito com o chão para frear a carroça. Isso nem sempre é a coisa mais eficiente possível, né? Então, para que seja possível desenvolver todo esse projeto, né, essa formação de cultura, de trabalho colaborativo, de uma série de requisitos de trabalho em equipe, a gente já começa a trabalhar nos estágios iniciais das disciplinas aí que vocês vão cursar no primeiro semestre, tá bom? Outra coisa bastante importante, né, são conteúdos essenciais com forte contexto. Então, nos primeiros semestres, aqui é uma disciplina de modelagem e simulação do mundo físico, onde está se dando um contexto aí, eu tenho uma nave espacial que está orbitando a Terra, qual velocidade e força de empuxo que ele precisa ter para não sair da órbita ou para sair da órbita da Terra, como é que eu modelo isso matematicamente, como é que eu começo a usar ferramentas computacionais para usar a matemática. E muitas vezes vocês não vão entender o que vocês estão fazendo do ponto de vista de solução da equação, né? Mas vocês vão estar implementando modelos matemáticos. E depois, na sequência, no segundo semestre, aí sim vocês vão para entender mais cálculo, equações diferenciais. Mas aqui no começo vocês vão entender o que é uma taxa de variação, como é que ela é importante, por que ela é importante, né? E isso está linkado com outras disciplinas também, como, por exemplo, instrumentação e medição, né? Então, a gente vai dando essa visão de contexto para que vocês entendam aonde vocês vão usar a ciência da engenharia. E aí, depois, né, e a própria matemática e física, né, ciências básicas. E aí, depois, a gente vai dando todo o conteúdo mais específico e aprofundando no conteúdo técnico para que vocês sejam capazes de, já identificando possíveis áreas de aplicação, entender melhor essa relação do que eu estou aprendendo e aonde eu uso, né? Então, o aprender a aprender é uma coisa que a gente força bastante desde o início, onde vocês vão ser instigados a resolver problemas, e resolvendo problemas, uma parte do problema a gente especifica, a outra vocês vão ter que correr atrás das especificações e metodologias de solução, e vão ter que apresentar isso, tá bom? Outra coisa, né, o trabalho em equipe que eu já falei para vocês é bastante importante, e vocês vão ver que ele é realmente importante, né? Não só nessa vida acadêmica, mas na vida profissional. Entendam o seguinte, né? Vocês estão entrando numa faculdade, aqui é um dos melhores networkings que vocês vão ter durante a vida. Então, vocês vão conhecer pessoas, colegas que vão saber do seu histórico, o que você fez no curso, o que você, né, desenvolveu, e quando ele está numa outra empresa, ou se ele estiver em outra empresa, ou desenvolvendo a própria, ele vai lembrar das pessoas com que ele teve contato, né? E muitas vezes ele vai indicar essas pessoas para cargos, né, possíveis oportunidades dentro da empresa, certo? Então, aproveitem bastante esse networking aí. Laboratórios, vocês vão ter bastante autonomia nos laboratórios, né? Apesar da gente estar em pandemia, aí eu tenho o coordenador de laboratório, aí o Israel, se ele quiser falar um pouco sobre esse assunto, né, de toda a autonomia que os alunos têm nos laboratórios aí. Então, vamos lá. Todas as disciplinas, né, todo o semestre em geral, tem um projeto a ser construído, né, a ser fisicamente manipulado, né? Então, a gente tem que construir alguma coisa. Então, um exemplo disso é que no quinto semestre, vocês têm que fazer uma máquina mecânica. Então, um exemplo disso, né, nos semestres passados, mais recentes, um gerador eólico, então toda a parte mecânica desse gerador eólico, né? Anteriormente já foi um torno mecânico, né? Que depois a gente converteu ele para CNC, enfim. Então, para isso, vocês vão precisar usar muito os laboratórios, né? Não só o laboratório de manufatura, né? O nosso Tech Lab, vocês vão ter acesso ao Fab Lab. Nesse momento de pandemia, as visitas, né, os acessos, eles são controlados, estão obedecendo aí as regras, né, sanitárias. Então tem um número máximo de alunos que podem acessar o laboratório ao mesmo tempo, né? Então todas as visitas, elas são agendadas
vocês vão ter disponíveis os equipamentos e os materiais necessários para desenvolver o projeto de vocês, né? Falando um pouquinho mais do nosso laboratório de ciências térmicas, nós temos lá 2 técnicos, né, muito capacitados, que vão atender vocês, né, sempre que vocês precisarem, tanto da parte técnica, tanto da parte pedagógica, se alguma coisa não ficou muito claro dentro da sala de aula com relação ao que vocês têm que executar, né, nossos técnicos, eles estão integrados às disciplinas, então eles sabem o que tem que fazer, sabem a quantidade de informação necessária que eles têm que passar para vocês, né, porque, lembrando, né, nem sempre a gente pode passar tudo para vocês, né? A gente tem que estimular aí o desenvolvimento do conhecimento de vocês, mas a gente também tem que estimular com que vocês aprendam a aprender, né? Aprendam, saibam o que vocês têm que desenvolver e desenvolvam. Então, nossos técnicos e a maioria a maioria não, todos os nossos professores, eles estão integrados, né, dentro do semestre. Então, cada um sabe o papel que tem que fazer, as informações que podem dar, as informações que os alunos têm que descobrir, né? Então, e tudo isso é feito, né, hoje, né, nessa condição que nós estamos agora, né, de pandemia, tudo isso é feito nas condições mais seguras, né, possíveis. Obrigado, Israel. E as trilhas, né, que a gente tem dentro do curso de Design e Empreendedorismo, ela acompanha o curso inteiro. Tá? Ela vai desde o primeiro semestre até o último semestre. Eu vou mostrar um slidezinho para vocês a respeito disso daí. Tá bom? Não vou me decorrer muito nisso agora, não. Bom, e aí vai passando o tempo e vocês vão aprendendo mais conteúdo. E aí, logicamente, os projetos começam a ser mais demandantes. Então, está aqui um projeto do terceiro semestre, né, na disciplina Design para Manufatura, em conjunto com a minha disciplina de dispositivos que movem o mundo, onde os alunos normalmente desenvolvem algum tipo de dispositivos que movem o mundo. O motor é um deles, né? Então, temos aqui um motor movido a ar comprimido, tá? Então, isso aqui são desenhos que os alunos fazem, né? Então, parte-se de um cilindro só. Isso aqui é um cilindro, ó, tem uma biela, manivela, um cilindro aqui, o ar vem e empurra esse cilindro, movimenta, faz um movimento rotativo aqui, para movimentar um carrinho, para movimentar um trem, tá? Então, os alunos projetam isso, aprendem a calcular, né? Fazem os cálculos, os dimensionamentos, a programação, né? Seja em Python, seja em MATLAB, seja no Excel, a forma que você desejar, tiram as curvas e os gráficos do comportamento de velocidade, aceleração, deslocamento, forças envolvidas, né? Para depois construir o protótipo e tentar bater o resultado, né? Deixa eu colocar aqui até em cima aqui, ó, um pouquinho mais para cima isso aqui. Dá para ver aqui, ó, as rotações, né? Entre 1437 e 1690 RPM, que foram medidas, né, 1437 aqui, ó, 1690, que estavam mais ou menos de acordo com o gráfico que era esperado, né? Que era a previsão aqui do que era esperado de rotação, tá certo? Nos cálculos iniciais. Logicamente, eles foram readaptando o modelo e aprendendo a construir o modelo para que chegasse realmente no resultado final, né? E está aqui o resultado final. Então, vamos lá. Três cameramen, caralho. Mano, tá muito bom isso, velho. Como foi que você ficou isso? Você não passou trava química? E morreu. Então, é uma coisa importante no INSPER, né? Como a gente aprende fazendo, errar, né, faz a gente aprender também. Isso invalida, os alunos não passaram nessa disciplina porque quebrou o motor de forma alguma, né? Todo projeto que foi desenvolvido, logicamente, teve uma falha, outros motores não quebraram, né? Porque são os próprios alunos que usinam as peças que estão aqui, ó, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, todas as peças que estão aqui foram fabricadas pelos próprios alunos no laboratório, no TecLab, tá? Então, dessa forma, vocês vão evoluir na complexidade dos projetos, né? Até chegar por o que o Israel estava falando ali, a usar o túnel de vento. Vou colocar aqui para baixo agora, né? Eu vou ficar me mexendo isso aqui o tempo todo. E o professor
Rafael Galdino, que é o responsável por esse projeto, né? Aqui é o projeto mecânico que ele tinha falado da turbina eólica. Então, toda a parte de desenho aí, Rafael, fica à vontade para comentar. Então, como o Fred estava colocando, nesse quinto semestre, né, nós temos várias disciplinas relacionadas ao projeto de dispositivos mecânicos, né? E aí, o mais legal disso tudo, é claro que o item é legal, né, você poder construir do zero, a partir de uma folha em branco, né, um gerador eólico que, no final, pode carregar um celular, por exemplo, gerar energia elétrica realmente a partir da força do vento, né? Além disso tudo, tá a questão de você poder integrar todo o conhecimento que está sendo desenvolvido ao longo do semestre, né? Então, são 5 disciplinas, essa é uma delas, né? Mas todo o conhecimento que vocês estão adquirindo ao longo desse semestre são aplicadas no desenvolvimento desse projeto, né? Então, os objetivos de aprendizado desse projeto, eles são a execução técnica, que seria construir, né, essa turbina, chegar ao final produzindo energia elétrica a partir do vento, mas também você precisa fazer gerenciamento do projeto, ou seja, como é que eu garanto que as coisas acontecem da maneira correta, no tempo certo, né? E trabalho em equipe. Como é que eu gerencio os conflitos com os meus colegas? Como é que a gente faz divisão de tarefas? Como é que a gente acompanha isso? Como é que eu gerencio esses conflitos que acontecem ao longo do caminho? Ou seja, um integrante quer fazer o projeto de uma maneira, o outro integrante tem uma outra ideia. Como é que você concilia essas ideias? Como é que você administra esses conflitos? Tudo isso é discutido dentro dessa disciplina, né? E as outras vão dando embasamento teórico, né, para que você possa, ao final do semestre, ter essa turbina eólica ou um dispositivo mecânico que a gente escolher como tema do semestre funcionando. Então, tudo isso é projetado, pensado e integrado, né? Você aprende a fazer o dimensionamento do eixo com Israel lá. Fazer o dimensionamento qual é o tamanho mínimo que esse eixo precisa ter para que ele, ao ter o torque da força do vento, que ele não vá ter uma falha, né? Então, você aprende esse dimensionamento com Israel numa semana, e na outra semana você usa esse conhecimento para projetar o eixo da sua turbina. E aí, depois, você vai aprender como fabricar um eixo, né, em fabricação, em metrologia, e depois que você discutiu como é que se faz a fabricação de eixos e tudo mais, você vai aplicar isso fabricando o eixo da sua turbina, e no final a gente coloca no túnel de vento para ver o resultado, para fazer os testes, fazer as melhorias necessárias do projeto. Então, é uma experiência muito próxima do que vocês vão ter na profissão, né? Então, na profissão, a gente sempre trabalha em equipe, a gente nunca faz nada sozinho, quase nunca faz nada sozinho, né? E você tem que administrar tempo, administrar essas competências. E outra coisa legal é que nós temos sempre um orçamento. Boa parte desses itens que estão aí na turbina, eles são itens que são comprados, assim como numa empresa. A empresa nem sempre fabrica tudo que ela usa para a confecção do seu produto final, né? Muitas vezes ela desenvolve, né, quase sempre, ela desenvolve fornecedores. E nesse caso, vocês têm um orçamento de projeto. Então, cada time tem um orçamento financeiro que ele tem que administrar também para fazer as contas, né? E, no final, controlar o custo. Então, é aquilo. Qualquer produto que esteja no mercado, numa empresa que visa lucro, obviamente, você tem que ter o controle do custo, né, para que você possa depois colocar esse produto no mercado, né, dentro dos valores de preço de venda, né, e possa a sua empresa gerar lucro, né. Esse custo é sempre algo que fica sob o controle
da engenharia de produtos. E nós desenvolvemos também essas competências com vocês. Então, nesse projeto, você vai trabalhar todos os conhecimentos que você adquire ao longo do semestre. Então, tem uma integração horizontal, que a gente chama, né? Você desenvolve aquelas competências que o Fred mostrou lá no primeiro slide, né? Porque você trabalha em equipe, você tem que ter consciência do contexto e tudo mais. E, além disso, você trabalha também desenvolvendo fornecedores, que é algo extremamente esperado dos engenheiros, né, nessa consciência do contexto, ou seja, quanto é que custam os elementos que vão no seu projeto, né, ele se paga, né, daria para vender essa máquina, esse torno, essa turbina eólica por um preço de venda aceitável, praticado no mercado, e assim você tendo lucro na sua empresa. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia custo, tempo de projeto e por aí vai? Então, no primeiro semestre que a gente tem essa integração, né, é o 5º semestre, e o tema central das disciplinas e do projeto é sempre dispositivos mecânicos. Então, é sempre o projeto de máquinas que a gente chama. O que é uma máquina? Uma turbina eólica é uma máquina de lavar, uma geladeira, tudo isso são máquinas, né, que precisam ser construídas, precisam ser projetadas e dimensionadas e construídas para ter a sua funcionalidade. Então, no 5º semestre, dessa maneira que a gente trabalha, e o grande diferencial, na minha visão, é essa integração horizontal que a gente faz, né? Dá um trabalho danado, porque a gente tem que discutir com todos os professores que estão no semestre, né? Qual é o momento certo deles colocarem cada um dos temas que vocês vão desenvolver, para que logo em seguida você utilize isso no seu projeto. Então, tudo isso está muito bem casado, muito bem alinhado entre os professores que estão no 5º semestre. Tudo para propiciar essa experiência, né, de que você vai estar aprendendo hoje alguma coisa numa aula específica, né, e na próxima semana você já vai ver a aplicação desse conhecimento, né, para o desenvolvimento desse projeto. O Fred, Oi, fala aí. Deixa eu só complementar aí o que o Rafael citou aí. Você voltar um pouquinho um slide aí anterior. Vamos lá. Eu passei esse aqui só para mostrar um pouquinho o que o Rafael estava falando, né? De toda a parte de gerenciamento de projeto que eles vão ter que desenvolver, né? Desde a concepção até a implementação do modelo final ou do protótipo final, né? Apesar de ser um outro exemplo de projeto mecânico, que é um torninho, né? Onde tem toda a parte de cálculo estrutural também, mas se monta, olha lá, aqui está o produto finalizado, né? Mas vamos lá voltar para o slide anterior. Diga. Então, olha só, só falando, citando um pouquinho esse vídeo, essa animação que você mostrou, né? Essa animação foi feita pelos alunos, né? Porque eles precisavam saber aí se aquele mecanismo que eles projetaram, né? Se era possível de montar e desmontar. Então, essa animação que foi feita, né? Foi feita dentro de uma das disciplinas do 5º semestre. Então, a gente focou bem em modelar, desenhar, né? Antes de construir. Então, elaborar a documentação para quem vai comprar ou para quem vai construir, né? Para quem vai fabricar isso. Eles pensaram nas máquinas que seriam utilizadas para fabricar esses componentes. Cada componente aí foi idealizado, pensado no seu custo, na sua fabricação. E depois disso, dentro do conjunto, né, para saber se o conjunto era factível, né, de ser montado, de ser construído, eles simularam a montagem, né? Então, esse é um dos grupos, né, que elaborou uma turbina eólica, né? Foram, se eu não me engano, 4 nesse semestre, né? Nessa turma aí. Então, um dos grupos fez isso daí. Na verdade, todos tinham que fazer, esta era uma das entregas que eles tinham que apresentar para a gente, né? Então, isso daí não é um vídeo demonstração de um software, não, viu, turma? Isso daí foi feito pelos alunos. Todos os componentes, todas as montagens, toda essa movimentação foi feita com um propósito, saber se isso era possível de ser montado.
Perfeito, Israel. Ótima colocação, né? Para eles terem noção, porque isso aqui é um software de CAD, que a gente chama Computer Aided Design, onde você faz toda a parte de desenho da peça e depois dá para simular, né, essa peça funcionando com toda a movimentação dela, e são as eletivas que vocês vão ter depois, ao final do curso, né, ou concomitantemente com o projeto. Aproveito essa imagem, inclusive, para falar sobre a aula magna que nós vamos ter, né, a aula amanhã, do Bento Koik, que ele foi CEO, né, de umas empresas, da Texis, que fabricava, uma das principais fabricantes no mundo dessas pás, né, dessa turbina eólica aqui. Exige uma tecnologia bastante avançada de fabricação, então toda a parte de desenvolvimento tecnológico, até a parte de você conseguir investimentos, montar a empresa, né, do zero, ir atrás de toda a complexidade, não só técnica, mas gerencial e empreendedora. Amanhã vocês vão ter uma bela noção sobre isso na aula magna do Bento Koik, tá? Que vocês têm aí no calendário de vocês, né? Se não me engano, às 10 horas da manhã. Tá bom? Então, não deixem de assistir, porque provavelmente vocês vão desenvolver um projeto parecido, né, no futuro. A energia eólica é uma área que tem demandado bastante investimento do Brasil. A gente importa muita coisa, mas está também dentro do Brasil desenvolvendo muita tecnologia a respeito. Essa empresa que nos fornece esse túnel que está aqui, né, ela participa junto com o Furnas de desenvolvimento de tecnologia brasileira para também gerar energia eólica com os ventos que a gente tem, dependendo da região que está, os ventos médios, que no Nordeste é uma coisa, no Sul é outra, né, no interior do Brasil é uma outra configuração. Então, soluções, né, nem todos os projetos são iguais a esse aqui, como disse o Israel e o Rafael, tem vários tipos de projetos, esse aqui foi simplesmente um que a gente pegou como exemplo aí, né? Tá certo? Então, toda essa parte de documentação, gerenciamento, aqui é um gráfico de Gantt que a gente fala, né, que chama Gantt, tá? Ele é para ver o que você vai desenvolver, a sequência de atividades, onde é que está o seu gargalo, ou seja, onde é que eu posso consumir mais tempo para desenvolver o projeto, custos, né, toda a parte técnica de simulação, se o eixo vai quebrar, não vai quebrar. E aqui está o torninho pronto aqui funcionando, ó. Então, tudo que a gente faz aqui, os alunos botam para funcionar, né? Olha lá, é uma máquina de usinagem. Estava sem a capa de proteção aqui ainda, né? Estamos tirando os cavacos aqui, né? Essa parte que está sobrando fora, que vocês vão se acostumar com esses termos depois. Isso aí foi tudo projetado pelos alunos e construído pelos alunos com a ajuda dos professores. Inclusive o software que controla essa máquina, tá? Então, vocês têm que também aprender a fazer o software que controla a máquina. Então, a gente trabalha junto com os professores lá de controle e automação para que os engenheiros mecânicos consigam, né, controlar esses fusos aqui para posicionar a peça no lugar certinho e usinar da maneira correta esse material. Esse é um torno CNC. Então, na verdade, ele é uma máquina que executa aí um trabalho mecânico, mas é que ela é toda controlada por um computador. É um robô. É um robô. Então, eu falei para vocês que vocês iam fazer o robô, aí está um tipo deles, né? Nem todos os robôs são aqueles que vocês conhecem com braço mecânico que se movimenta, né? Por exemplo, outro exemplo de trabalho no meio de curso que eu falei que vai aumentando a complexidade, né? Uma bomba de circulação extracorpórea. O que é essa bomba de circulação, né? É um curso que a gente tem aqui, né, na área de bioengenharia, chamado Projeto Biomecânico, onde é feito uma válvula como se fosse um coração externo pulsando e ajudando a quem precisa de transplante, por exemplo, de coração. Esse é um projeto que existe mesmo, ele é utilizado para quem está esperando transplante e tem insuficiência cardíaca, né? Então, em projeto biomecânico, com todas as tecnologias de impressão 3D, né, o uso de materiais possíveis de serem usados para bioengenharia, como é que é feito todo o projeto dessa válvula. Os alunos fazem essa válvula aqui, ó, desenvolvem boa parte dela, quase que ela inteira, né? Compra uma ou outra partezinha só, tá? E aqui, vocês podem ver ela funcionando. Eu tenho que ficar movimentando, peço desculpas aqui, ó, mas eu tenho que ficar movimentando isso toda hora, né? Então, tem muito projeto, ó,
toda a parte de projeto mecânico, de projeto pneumático, de projeto eletrônico, para chegar nesse resultado aqui, ó. Então, aqui como se fosse o nosso reservatório de sangue dentro do corpo. E aqui essa válvula cardíaca pulsando, né? Com todo o controle eletropneumático aqui do lado, a hora que o vídeo está travando um pouquinho, mas daqui a pouco ele entra em regime. Então, isso tudo são os alunos de engenharia mecânica, né, do projeto do 6º semestre de projeto biomecânico, toda a parte de programação para fazer funcionar e toda a parte eletropneumática também. Para quem gosta dessa área de bioengenharia, é um dos poucos cursos no Brasil, né, que temos essa trilha de bioengenharia. São 2 disciplinas regulares no curso, biomecânica no 3º semestre, projeto biomecânico no 6º semestre e eletivas de bioengenharia a partir do 6º semestre também, que vocês podem escolher para fazer. Tá? Tá travando um pouquinho o vídeo, porque ele é pesado. Então, aí a gente tem toda essa parte aqui desenvolvida pelos alunos, tá? Impressora 3D, usinagem, fabricação. Tem que ter um controle bem rígido, aprende a fazer documentação da Anvisa, porque todos os projetos têm que ser documentado para que, se você vender o projeto, ou se o técnico for executar o projeto, ele tem que saber todos os procedimentos certinho. Tá? Então, toda a parte de documentação, assim como é feita na empresa, vocês já aprendem aqui nos projetos do INSPER. Por isso que a gente prepara vocês bastante para o mercado de trabalho. Tá? Deixa eu passar aqui. E aí a gente tem também outros tipos de projetos, que são os projetos que dá para executar, né, não só nas disciplinas, mas também nas extra classe, né, que eu, como falei para vocês, o projeto Baja. Então, vou passar um videozinho aqui também para vocês do projeto Baja, para vocês conhecerem um pouquinho. Não carregou? Vamos lá. Esse foi o primeiro protótipo que a gente colocou para andar. Trilha sonora feita pelo pessoal do Baja também, tá? Acho que está sem áudio o vídeo, Fred. Aqui é um exemplo de projeto, né? Onde se aplica todo o conhecimento que a gente está desenvolvendo. Tem bastante eletrônica embarcada nesse carro. A gente equipa ele com vários sensores para saber desempenho, calcular dinâmica, saber se ele sobe ou não sobe rampa, a estabilidade estrutural, a resistência estrutural do carro, a parte de transmissão, né? A parte de suspensão, como vocês viram lá no projeto inicialmente. Então, toda a parte de gerenciamento de equipe. Então, é uma equipe mesmo. Tem o pessoal de administração e economia ajudando na parte de captação de recursos, de gerenciamento financeiro. Tem a equipe de RH, então tem seleção de membros para a equipe. É um projeto como se fosse uma empresa. Tá? Então, é bastante interessante participar de um projeto como esse. Né? Uma competição de veículos aí off-road.
Bom, e no final do curso, o semestre, né, o curso culmina com o projeto final de engenharia, onde os alunos são levados, né, às empresas, em parceria com empresas, para desenvolver projetos que sejam importantes para essas empresas. Então, aqui tem um grupo de alunos lá na Coca-Cola, na FENSA, vendo tempo de manutenção, né, de equipamentos. Só um minutinho, pessoal, estou tocando. Alguém atendeu o telefone. Tempo de manutenção de equipamentos, né, e o tempo de parada de cada máquina, e quanto isso influencia na produção final da Coca-Cola. Que isso é bastante importante, né? Porque tempo de produção é dinheiro. Se a minha máquina fica parada, eu estou deixando de faturar, de produzir, e o mercado quer comprar. Então, eu não posso perder muito tempo, tanto em reparação de máquina, então eu tenho que programar essa manutenção das máquinas. E aí os alunos foram lá, né? Alunos de mecânica, mecatrônica e computação trabalham em conjunto nesses projetos para desenvolver um software e um sistema de aquisição de acordo com os tipos de máquina que eles estão usando aí para a embalagem do refrigerante, né? Então, vou colocar aqui para vocês, soltar aqui, ó. Então, esse não tem som. Então, aqui tá, esses sensores foram projetados e o sistema de aquisição que está aqui, ó, também foram projetados pelos alunos, tá? Se coloca em câmera lenta, né, para ver as Coca-Colas passando aí. Então, toda a parte de calibração, toda a parte do projeto funcional, né, do protótipo funcional, os alunos vão lá e a Coca-Cola, né, pela importância do projeto, para um pouco a linha de produção deles também, para que os alunos possam fazer, né? E isso não é qualquer empresa que faz, não, né? E não é qualquer projeto que ela está deixando fazer também, porque para a linha de produção para fazer alguns ajustes. E aqui toda a parte do software também, que é a interface com o usuário final, os alunos estão desenvolvendo, vocês desenvolvem, né? Com supervisão de professores, orientadores e de mentores dentro das empresas aí. Tá? Então, esse é o projeto final de engenharia, que é uma imersão dentro de uma empresa, num projeto real. E, Fred, mas eu não vou ter o estágio para fazer isso? Não. No estágio, vocês vão ver que é bem diferente. Vocês vão realizar outros tipos de atividades, né? Vocês vão ter mais o dia a dia da empresa. Aqui é como se vocês fossem consultores, né, técnicos dessas empresas aí. E aí vocês vão ter contato com diretores, engenheiros-chefes, gerentes, coisas que às vezes em estágio é mais difícil de vocês terem. Tá? Então, isso é lá para o final do curso, lá no 8º semestre, onde vocês têm uma imersão, porque no 8º semestre é praticamente só o projeto final de engenharia, uma ou duas eletivas no máximo que vocês fazem, para poderem se dedicar ao máximo a esse projeto. Tá bom? O Rafael Galdino, que é um dos professores orientadores, acho que o Israel também, né? E o Rafael faz parte do grupo que coordena esse projeto final de engenharia. Se você quiser falar algum detalhe a mais, Rafael, fique à vontade. Outro ponto interessante é que vocês escolhem os projetos, né? O que a gente faz antes, né, desse período é entrar em contato com essas empresas, né, com os parceiros. Eles nos mandam propostas de problemas reais que eles têm lá, para que os alunos possam estar trabalhando no projeto para resolver. E aí, desse rol de projetos, né, de iniciativas, vocês vão escolher aqueles que vocês mais gostaram, né, e depois vocês vão ser alocados dessa forma, né, da maneira partindo dessa preferência de vocês, não só pela empresa, mas principalmente pelo tema do projeto, né? E aí, quais competências que a gente vai desenvolver? Todas aquelas competências que a gente começou falando desde o início, né? Entender o design, ou seja, entender qual é o problema, trabalhar numa equipe que provavelmente você nunca trabalhou, porque como é uma escolha, e muitas vezes são projetos multidisciplinares, como o Fred falou, tem dispositivos mecânicos, tem software, tem a parte de automação. Então, eu já orientei grupos que tinha um integrante, por exemplo, de cada um dos cursos de engenharia do INSPER, né? Então, eles nunca trabalharam juntos, porque estavam, obviamente,
dentro dos seus respectivos cursos e, ao selecionarem um projeto da sua preferência, acabou formando um time, né, um grupo que nunca havia trabalhado junto. Então, aí vem de novo aquela necessidade da competência, né, de trabalho em equipe, e que quando você sair daqui, muito provavelmente, quando você sair da faculdade, você vai ter que você vai ser exposto a esse tipo de coisa, vai trabalhar numa equipe que você está conhecendo naquele momento, né? Então, essa competência é muito importante, né, junto com essa questão do design, de entender o problema, né? A solução técnica, claro, tem que ser uma solução viável, isso a gente nunca vai abrir mão, né? E outras competências também, como o Fred colocou, de comunicação, né? Então, como que a equipe se comunica com esse mentor, se comunica com esse cliente, entre aspas, né? Que são essas empresas, né? Então, a empresa está te passando um problema, você tem que comunicar, né, com eles qual é a solução, extrair os requisitos, né, para que você tenha um entendimento do problema e por aí vai. Então, são várias competências que vocês têm que desenvolver ao longo desse projeto final de engenharia e que o objetivo central é preparar vocês para o que vem pela frente, né? Então, é um problema real, né? Um problema real que aplica os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da faculdade e faz também uma oportunidade para vocês exercitarem essas competências socioemocionais que a gente chama, né? Tão importantes nos dias de hoje, né? E aí vocês vão ter um semestre todo para fazer esse projeto, né? Praticamente vocês ficam com dedicação exclusiva a esse projeto. Acho que deu uma travadinha. Acho que travou, Rafael. Então, eu vou complementar aqui até o Rafael voltar. Esse aqui é o 8º semestre, né, onde tem o projeto final de engenharia, tá? Que é onde vocês vão fazer os projetos junto em parceria com as empresas. Tá bom? Depois o Rafael, acho que se junta a gente aí, acho que talvez tenha algum problema de conexão. Coisas normais, né, do mundo online. Então, a gente tem que lidar com isso também. E fiquem tranquilos que a gente vai saber lidar com isso, inclusive nas provas, tá? Nas disciplinas, na entrega de trabalho. Então, a gente tem toda uma estrutura montada para dar assessoria para vocês aí, né? E lidar com eventuais problemas aí, assim como ocorreram também no vestibular, né? Acho que, não sei se todos tiveram aí problema, alguns tiveram, e a gente conseguiu contornar de alguma forma, tá? Então, aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que são as trilhas dentro da engenharia, eu coloquei essa figura, não sei se já viram ou não, a grade provavelmente vocês já viram, né? Mas olha a trilha de design e empreendedorismo que eu falei para vocês, que começa bastante forte no início do curso, com 3 disciplinas, né? Focando bastante nessa área de design, e ela continua ao longo de todo o curso. Pode ver que existe também, né? Apesar de estar aqui essa disciplina design para a manufatura, ela ser da trilha de mecânica, porque está em branco, né? Mas ela também é permeada pela trilha de design, tá? E ela continua até o final do curso, porque vocês vão ter que usar tudo que aprenderam ao longo dos semestres, né? Nos projetos integradores, esse aqui é o projeto mecânico, biomecânico, projeto de máquinas termofluidas, que eles integram essas disciplinas todas aqui. Então, todas essas disciplinas, elas giram em função do projeto mecânico. Então, se vocês forem construir lá a torre eólica, né, em fabricação, metrologia, vibrações e etc., vocês vão ver coisas relacionadas que vão ajudar vocês a fazerem o projeto mecânico. E assim também, em projeto de máquinas termofluidas, a mesma coisa, né? E toda essa questão de gerenciamento de projeto, de alocação de recursos, que a gente está falando, de analisar os riscos do seu projeto, faz parte dessa trilha design e empreendedorismo. Então, ao longo dos semestres, as dificuldades dos projetos vão aumentando, os projetos vão ficando mais complexos, e a gente vai dando ferramenta para vocês utilizarem para o desenvolvimento de projeto, e lembrando que o aprender a aprender,
né? Faz parte. Então, o projeto não está totalmente especificado e vocês vão ter que correr atrás da informação. Assim como a gente tem trilha também de matemática e física, como a gente falou, ó, várias disciplinas de matemática e física, mais focadas em matemática e física, mas as outras disciplinas do curso também tem bastante matemática. Vai se aplicar, né? Ou vão ser aplicados os conhecimentos obtidos aqui, nessas trilhas de matemática e física, para desenvolver as ciências da engenharia. Aí eles são simplesmente ferramentas matemáticas que você vai usar para desenvolver os projetos. E trilha de mecatrônica, como a gente tem um curso de mecatrônica, né? Toda a parte de instrumentação, medição, acionamentos elétricos em biomecânica, eletromagnetismo e ondulatória, modelagem e controle, e também nos projetos aqui, ó, vocês vão ter que utilizar conhecimentos de mecânica e eletrônica. Então, e trabalhar junto, né? Aqui no projeto final de engenharia com alunos da mecatrônica. Então, é um currículo bastante completo. Aqui são exemplos de trilhas, tá? Dentro da mecânica existem as subtrilhas de fabricação, materiais, termofluidodinâmica, né? Bioengenharia. Então, além das disciplinas regulares com as suas trilhas e subtrilhas, o que seria uma subtrilha? Por exemplo, manufatura, ó, design para manufatura, fabricação e metrologia, complementos de fabricação formam a trilha de fabricação. Mas para aqui, não. Tem também as eletivas em manufatura avançada. Então, como é que funcionam as eletivas, né? As eletivas, elas são colocadas para que vocês tenham oportunidades de especializar em diversas áreas, dentro de todas as áreas do conhecimento que hoje em dia são muito importantes para a atuação profissional, né, de vocês, processos e fluxos de energia, se eu vou trabalhar com turbinas eólicas, se eu vou trabalhar também com energia solar, se eu vou trabalhar com a parte de estruturas, veículos, se eu vou trabalhar com robótica, se eu vou trabalhar com fabricação, se eu vou trabalhar com materiais, micro e nanosistemas para bioengenharia, por exemplo. Então, as trilhas eletivas específicas da engenharia mecânica estão colocadas aqui. Não estão todas as disciplinas aqui, porque a gente vai colocando, a cada semestre a gente vai colocando mais disciplinas, mas as eletivas são disciplinas que vocês escolhem para a sua especialização dentro do curso. E se você cursar 3 disciplinas, no mínimo 3 disciplinas de uma dessas áreas aqui, você ganha um certificado de especialização naquela área. Então, por exemplo, eu quero fazer as 3 disciplinas de simulação computacional. Você ganha um certificado de especialização em simulação computacional. Quantas eletivas, no mínimo, eu tenho que fazer, Fred? Vocês têm que fazer, no mínimo, 8 eletivas. Vamos colocar aqui, ó. Então, são 8 eletivas. Isso é quase 20% do curso, é bastante coisa. Ou seja, 20% do curso você pode direcionar para a sua área de interesse, tá? E essas eletivas, 4 delas você obrigatoriamente tem que fazer dentro das eletivas de engenharia mecânica, e outras 4 você pode escolher quaisquer eletivas em quaisquer áreas, sejam eletivas da área de administração, de economia ou até do direito, se quiserem, ou eletivas de intercâmbio, porque se vocês quiserem sair para intercâmbio, né, vocês conseguem fazer esse intercâmbio e cursar eletivas lá fora que podem ser aproveitadas aqui. Algumas eletivas lá fora são válidas para a área de engenharia mecânica, outras não. Suponha que você queira fazer marketing, né? Ou, sei lá, alguma área de tecnologia de fintechs, blockchain, sei lá. Isso aí não está muito relacionado à área de engenharia mecânica, mas elas serão válidas como eletivas fora da engenharia mecânica. Tá certo? Então, na hora de cursar as eletivas, e vocês vão ter um tempo para isso, para se acostumarem, né, com essas eletivas aí, para saber quais eletivas cursar, elas começam a partir do 6º semestre. Essas são as eletivas regulares. Lembrando que tem outras eletivas que foram apresentadas pelos meus colegas coordenadores na palestra anterior que vocês tiveram, né, no encontro anterior, aquelas eletivas de matemática, de empreendedorismo, né? São outras trilhas eletivas, são disciplinas geralmente de 40 horas, que é metade do que essas eletivas aqui. Essas eletivas aqui que eu estou mostrando para vocês têm 80 horas, tá?
aquelas outras eletivas, então essas aqui todas têm 80 horas. Aqueles outros rol de eletivas que vocês podem fazer em paralelo desde o primeiro semestre, né, não são iguais a essas trilhas eletivas. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação a trilhas eletivas, quando pode fazer, essa semana, né, nessa semana de boas-vindas, vocês vão ter os vários slots ali para conversar a respeito dessas eletivas, mas estamos aqui também para tirar alguma dúvida a respeito, tá bom? Inclusive, deixa eu fazer isso, né? Porque aqui só uma lista de laboratórios para mostrar para vocês, porque eu quero abrir para perguntas, tá? Para vocês aí. E se o Israel puder me ajudar aí, não sei se o Galdino conseguiu voltar, não sei se eles mandaram algum chat aí com algumas perguntas, né? Então, a intenção é que a gente tenha vocês, engenheiros mecânicos, aptos a trabalhar nos desafios principais que a gente encontra hoje em dia, né? Indústria 4.0, robótica, mobilidade, energia, a parte de fabricação, com fabricação de remoção de material, mas fabricação por adição também, né? As impressoras 3D, a parte de bioengenharia, e tenho certeza que vocês vão estar aptos, né, e preparados para enfrentar um mundo de transformações aí, como a gente vem presenciando. Estou aberto a perguntas aí, se quiserem mandar algum chat, alguma coisa, eu vou deixar a apresentação aqui para tirar alguma eventual dúvida que vocês tenham. Se tiver alguma aí, acho que tem uma aqui, ó, deixa eu ver. Poderia explicar como funciona a troca de cursos dentro das engenharias? Né? Acho que não tem o nome da pessoa que perguntou, mas a troca de curso dentro da engenharia, já entrou na engenharia mecânica pensando em trocar, pô, fica aqui com a gente, né? Mas vamos lá, você vai gostar. A troca de curso dentro da engenharia, ela é permitida e melhor fazer logo nos primeiros 2 anos, né? Mecânica e mecatrônica, eles têm currículos comuns até, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o 4º semestre. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, mais uma. Então, aqui, ó, se você pegar do 1º ao 4º semestre, todas as disciplinas são comuns à mecânica e mecatrônica, né? Então, eu sugiro que espere esses 4 semestres aí, para ver realmente que área você tem mais interesse, tá? Porque você vai ver que existe uma interação muito grande entre mecânica e mecatrônica. Só deixando mais um comentário para vocês, fiquem atentos também que mecatrônica é uma área de engenharia elétrica, tá? Por quê? O nome fantasia é mecatrônica, mas você sai com o diploma de engenheiro de controle e automação, que é a formação do nosso colega aqui, né, o Rafael Galdino, tá? Nesse caso, então, procure saber as áreas de atuação certinho de cada uma, né? Você consegue vir conversar com a gente, as atribuições do CREA, porque engenharia mecânica é uma das mais completas em áreas de atuação, mas das mais amplas, né? Quando você vai para a engenharia mecatrônica, você tem um rol um pouco mais reduzido e de computação também. Então, procure saber bem a área que te interessa. Logicamente, se for uma área muito mais voltada à engenharia elétrica, eletrônica, né? Aí você vai para a mecatrônica, e se for uma área voltada mais a fazer software, ficar programando, você vai mais para a computação, tá certo? Mas isso aí vocês vão ter um tempo para descobrir nos primeiros semestres, né? E computação, os 2 primeiros semestres são iguais para mecânica, mecatrônica e computação. Engenharia de computação começa a ter disciplinas diferentes aqui no 3º semestre e no 4º semestre, né? Aí, a partir do 5º semestre, é diferente para todas, tá? A não ser as eletivas, que várias eletivas servem para as 3 engenharias. Tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Existe a possibilidade de eu ter um contato maior com química, além da física e matemática, que é mais característica da engenharia? Pretendo fazer eletiva de bioengenharia. Não sei quem perguntou, não tem o nome aqui, mas sim, com certeza, tá? Toda a parte de química, apesar de ter química tecnológica e ambiental aqui no 7º semestre, né? Nas disciplinas de materiais, você já tem um contato, começa a ter um contato, não é com a físico-química, tá certo? Estrutura de materiais, que tipo de materiais, né? São os materiais metálicos, não metálicos, compósitos,
quais têm possibilidade de utilização e aplicação na área de bioengenharia. Se a gente olhar aqui, ó, nas eletivas também, de bioengenharia, ó, tem biomateriais, biotecnologia, né? Tudo isso utiliza-se também de química e de conceitos, né, bioquímicos, para que você consiga utilizar a engenharia em favor da biomedicina, de qualquer área biológica, né? Porque não precisa ser só a medicina. Pode ser também tratamento de efluentes, pode ser qualquer área agrícola, não precisa ser só medicina, tá bom? Fred, tem uma pergunta também do Lourenço. Como é o processo para entrada no Baja? No Baja, o pessoal, né, do Baja, eles sempre lançam processos de seleção, tá? E você vai ser comunicado quando tiver um processo de seleção. Aí é só seguir as instruções que estão lá, porque eles têm um departamento de recursos humanos dentro do Baja para depois poder entrar. Então fiquem atentos aí quando o Baja vai fazer apresentações para vocês, vai mostrar, né, o que é o projeto, quem se interessa. Então, quando tiver o processo de seleção, eles fazem uma apresentação e aí já todos os interessados se inscrevem, fazem inscrição no processo de seleção e a partir daí tem algumas etapas para participar. Tem também uma pergunta também está sem a identificação, mas como vai funcionar o sistema híbrido? Aí o Israel, que está aí dando bastante aula híbrida, ele pode falar melhor do que eu. Então é assim, turma, nesse momento, né, que nós estamos nessa hora aula online, hora aula presencial, né, hora o sistema híbrido aí, né, quando você mistura presencial mais online. Então, o que nós nos organizamos no INSPER para fazer da seguinte forma: os alunos eles têm a opção de ir ao INSPER ou não, né, para algumas disciplinas. Algumas disciplinas elas migraram, né, neste período para o modelo online, né? Então, quando voltar a normalidade aí, ou quando nós voltarmos para a bandeira azul, né? Então, nós voltamos aí ao modelo 100% presencial. Por enquanto, né, enquanto nós estivermos aí com bandeira amarela, né, ficar essa mudança de laranja, enfim, então nós damos a oportunidade para o aluno que se sentir seguro e ir assistir a aula presencial, ele vai comunicar esse interesse, né? Nós vamos agendar uma sala de aula que comporte com segurança todos os alunos, né? E aí esse aluno vai ter a aula presencial. Para o aluno que optar, né, não se sentir seguro, né, tiver alguma comorbidade, morar com alguém que tem algum risco, enfim, e optar por assistir a aula online, também vai haver aí uma data específica para transmissão da aula online, né? Lembrando que não é uma videoaula, né? Vocês não vão assistir um vídeo. O professor estará lá, né, ensinando, falando, mostrando, tirando dúvidas, né, como a gente fala no modo síncrono, né? Então o aluno está lá online, o professor também está lá online. Legal? Então não é esse modelo que vocês veem por aí, assistir um vídeo e fazer exercício. Não, a aula online ela acontece à distância, né? Mas o professor está lá para responder as perguntas, né? Para tirar dúvidas, para dar dicas, né? E é assim que funciona o nosso modelo híbrido, tá? Só dando uma complementação, Israel. O que acontece, né? A aula vocês vão seguir no horário estabelecido, pré-estabelecido que vocês receberam da grade horária, certo? Então, quem tem lá a aula às 7h30 da manhã de, sei lá, de instrumentação e medição, a aula ocorrerá tanto no modo presencial, não são todas as aulas que têm o híbrido, tá? Nós demos preferências para as aulas que têm uso de laboratório. Então, instrumentação e medição, provavelmente terá aulas de laboratório, né? Algumas aulas, talvez, eu não sei se está a programação de vocês receberem kits em casa para poder desenvolver em casa também alguma atividade, tá? E o laboratório estará disponível. Então, quem quiser ir ao INSPER, se sentir seguro, como Israel bem colocou, né, de ir ao INSPER e assistir a aula no INSPER, a mesma aula será transmitida em tempo real
para os alunos que não puderem ir ao INSPER, tá? Então, é o que a gente chama de sistema híbrido. Quem quer assistir presencialmente pode ir, e quem não quiser assistir presencialmente não é obrigado a ir, mas tem que fazer as mesmas atividades, né? Ou atividades correlatas, assim como os alunos que estão presentes. Ah, Fred, mas lá tem alguns laboratórios, como o Tech Lab, por exemplo, que as máquinas, né, não tem condição de você mandar um kit para o aluno para casa, porque as máquinas pesam algumas toneladas. Então, aí, o que acontece? Nós temos um sistema preparado com câmeras, né, o Alex, que é o nosso professor lá do laboratório, o Israel está sempre utilizando lá o laboratório também, eles fazem um esquema de filmagem para que o aluno que esteja em casa possa acompanhar da melhor forma possível. Tá? Existe uma outra possibilidade também, que são os horários de atendimento, que toda semana os alunos têm, né, obrigatoriamente, em cada disciplina, 1h30 a mais, além da disciplina. Então, se você tem 4 horas de disciplina, por exemplo, em design para manufatura, eu vou pegar uma disciplina do primeiro semestre, instrumentação e medição, e não pôde ou não quis ir à aula, né, porque não dava para ir, era muita gente na aula, eu não me sinto seguro, num horário de atendimento, são menos pessoas, né? Logicamente que tudo isso tem que ser agendado com o professor, tá? Então, quando tiver aulas presenciais, os professores vão passar uma lista. Por quê? Porque não posso lotar o laboratório, existe restrição de número de ocupantes por laboratório para que não haja problema de descumprir regras que são colocadas pelo governo de distanciamento mínimo, né, da ocupação de lugares públicos. Então, o Israel está lá no laboratório, né, de sistemas térmicos. Qual a ocupação máxima aí, Israel? Acho que é 12 São pessoas, 12 alunos. 12 alunos, mais um professor e mais um técnico. Então, o número total que a nossa capacidade é de 14 pessoas. Se, por acaso, houver interesse de mais do que 14 pessoas ao mesmo tempo, né, a necessidade de ter mais pessoas do que a capacidade, então nós agendamos datas, né? Então nós distribuímos essas pessoas em datas de forma que haverá um professor, haverá um técnico e o aluno terá as condições de fazer o experimento com segurança. Perfeito. Então, dessa forma, a gente chama esse ensino de híbrido, né? Então, há a possibilidade de ser presencial e há a possibilidade de ser online para aqueles que não puderem fazer o presencial. Tá? Lembrando que o presencial não é obrigatório, justamente porque não há vacinação ainda para todo mundo, não há liberação. Estávamos, né, em São Paulo até semana passada no laranja, na fase laranja. Na fase laranja não é permitida nenhuma atividade dentro da escola, né, dentro da faculdade. Então, a previsão era até que começássemos tudo no online. A partir do momento que entramos na fase amarela em São Paulo, outras fases do estado estão em laranja, estão em vermelho, né? Nessas regiões, as universidades não podem funcionar. Mas na fase amarela, sim, ela pode. Então, como São Paulo está na fase amarela, abriu-se de novo uma janela de oportunidade para que começássemos, a partir do dia 22, presencialmente também para quem assim o desejar. Só que, não obrigatoriamente, começará já a partir do dia 22 presencial. Por quê? Porque os professores vão começar online falando para vocês das atividades que serão desenvolvidas ao longo do semestre e colocarão as datas nas quais serão disponibilizadas as atividades práticas. Então, cada disciplina terá a sua sequência de atividades. Então, procure estar sempre bem ciente de cada disciplina, o que vai acontecer, porque nem todas começarão simultaneamente a parte, né, prática presencial. Tá bom? Então, isso aí cada professor vai passar para vocês. Vocês vão entrar provavelmente numa planilha, colocar se desejam ou não na semana que vem estar presentes para que haja uma possibilidade do INSPER controlar o número de pessoas por dia que podem acessar ao INSPER. Né? Porque como a regulamentação do governo estadual, eu não posso descumprir. Se eu descumprir, eu estou até sujeito a sanções aí e não poder, né, abrir mais durante um tempo. Então, tudo isso é feito um planejamento para que não haja muita sobreposição
ao mesmo tempo de várias disciplinas aí, o INSPER lote. E aí aparece alguém para fiscalizar lá e nós estamos descumprindo, né? E até questão de segurança sanitária mesmo, né? Até para não ter uma aglomeração e não ter maior possibilidade de transmissibilidade. Né, Só do lembrando, vírus. Fred, que os laboratórios eles têm, em função do seu tamanho, uma capacidade máxima, mas o prédio do INSPER também tem uma limitação de número máximo de pessoas que podem estar no prédio ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente solicita a vocês, né, um direcionamento de quem tem interesse de ir ou não, porque a gente consegue com isso fazer uma distribuição melhor dos horários de quem pode e quem não pode ir ao INSPER, né, ou ou de disponibilizar espaço e professores de forma que a gente não ultrapasse a lotação máxima do laboratório e também não ultrapasse a lotação máxima do prédio, que é regulamentada aí pelo governo estadual. Perfeito, bem colocado, Israel. E, inclusive, né, por isso essa programação é bastante importante. Ah, Fred, mas eu fiquei de fora, eu gostaria de fazer uma prática e tal. Tem esses horários de atendimento que a gente pode programar, e nós estamos vendo se é possível também algumas aulas, né, ainda não é certeza, se for possível a gente vai voltar a comunicar vocês, aos sábados, tá? Para repor algumas atividades aí com alguns professores. Então, tudo isso a gente vai tentando fazer, além dos kits que a gente, né? Por exemplo, em aulas como instrumentação e medição, física do movimento, não, desculpa, cadê aqui? Acionamentos elétricos, que seja possível, eletrônica embarcada, que é uma eletiva que eu dou, que seja possível mandar kits para os alunos em casa, né? O INSPER manda alguns kits e vocês desenvolvem em casa como se estivessem no laboratório ali, porque aí é mais fácil, né? Eletrônica é mais fácil da gente conseguir fazer isso. Uhum. E só lembrando também, Fred, caso o aluno tenha ido ao laboratório, tenha feito o experimento, tenha ficado com alguma dúvida sobre aquele experimento, né, mas já passou o tempo dele, já tem que vir outra turma, para todos os laboratórios, isso é muito comum agora e já era antes da pandemia, o aluno pode agendar junto ao técnico, junto ao professor, para refazer o experimento, caso ele ache necessário, caso ele tenha alguma necessidade que não ficou muito clara durante a visita dele no laboratório, isso é bem acessível ao aluno. Conversa com o professor ou conversa com o técnico, ele abre a agenda ali na hora e aí você já agenda uma nova data para você ir de novo ao laboratório e fazer aquilo que você acha que precisa fazer. Perfeito. Eu vou pegar mais duas perguntas aqui para a gente encerrar, porque já estamos passando, né, do nosso horário aí, né? Já passamos 10 minutos praticamente. Durante o curso tem algum projeto ou matéria que envolve estudo de aeronaves? Essa é uma área que não existe uma disciplina específica, mas, por exemplo, em dinâmica veicular, eu dou um pouco, né, da parte de aerodinâmica para veículos terrestres. Na disciplina do professor Galdino, vocês têm um pouquinho de aerodinâmica com relação à angulação das pás, para rendimento aerodinâmico, né? Lá no túnel de vento. A gente faz experimentos no túnel de vento ali na minha disciplina de dinâmica veicular, coloco um veículo lá em miniatura para ver o comportamento aerodinâmico. E a gente está querendo desenvolver também aqui, né, aquela outra competição da SAE, que é o aerodesign, que além do Baja, Fórmula SAE, o Mileage, que é um veículo de competição de economia, né, de eficiência energética, seja para carros elétricos ou para carros a combustão, tem também o aerodesign que a gente está precisando montar aqui também. Estamos querendo alunos aí com esse interesse, né? E com relação a outra pergunta que está aqui embaixo, existem professores especializados para cada uma dessas áreas das eletivas? Sem dúvida, né? Por exemplo, eu sou da área de dinâmica veicular, suspensão. Eu dei aula na FEI já durante um bom tempo, trabalhei em indústria automotiva, né, dou cursos pela SAE, que é Society of Automotive Engineers, tenho vários professores aí da área de fabricação, de impressão 3D, área de bioengenharia, o professor que dá, o professor Turri, ele é engenheiro e médico, né? Tem o professor Israel aí também com especialização, tem o professor Galdino também com mestrado, doutorado, né? Então, todo mundo aqui que está no INSPER tem algum tipo de especialização, mestrado ou doutorado, ou uma especialização trabalhando na área para dar as eletivas para vocês. Tá bom?
Tem mais alguma questão aí, Israel, rapidamente? Que a gente Não, só precisa... voltando, Fred, só o Leonardo, né, ele perguntou se tem algum projeto ou matéria que envolva estudo de aeronaves, né? A gente também tem a disciplina, que é uma eletiva, né, de CFD, né, que trabalha muito com essa parte de simulação computacional de comportamento aerodinâmico. Nós temos, né, nesse túnel de vento, além dos modelos, né, de automóveis, a gente também tem um modelo de asa, né, que é um perfil que é utilizado no Super Tucano, né, o NACA 12, e aí a gente estuda o comportamento dessa asa de avião, né, em função da sua velocidade, do ângulo de ataque, enfim. Só para, né, falar um pouquinho do Bem que lembrado. faltou. Bem lembrado, Israel. Inclusive, CFD, para quem não conhece, né, Computational Fluid Dynamics. Então, todo estudo de dinâmica, fluido, simulação computacional, né, de fluido dinâmica. Tá joia? Pessoal, esse foi só um tira-gosto, né, para a semana de boas-vindas de vocês. A gente tem condição, aí vocês vão tirar dúvida ao longo do semestre, ao longo dessa semana, ao longo do semestre, ao longo do curso, né? Estaremos em contato aí várias vezes. Estamos disponíveis para tirar as dúvidas. Vocês vão ver que no INSPER os professores são super acessíveis. O Israel, o Rafael, vários outros professores que vocês vão conhecer ao longo dessa semana, inclusive os professores do primeiro semestre, tá? Todos os professores gostam de dar aula, a maioria deles, né? Quer esse contato, quer estar com vocês, então é uma proatividade bastante grande. Fiquem atentos que vocês vão, pasmem, né? Receber e-mail cobrando vocês, não de uma forma assim, você está indo mal, o que está acontecendo, né? Não, ó, você está indo mal nessa parte da disciplina, o que a gente pode te ajudar, o que a gente pode fazer para você não ser reprovado. Eu mando esses e-mails, vários outros professores mandam, tem professores, os técnicos ajudam muito, são muito solícitos e muito capazes, os nossos técnicos são excepcionais. Toda a área de suporte do INSPER, o Multi-INSPER vai ajudar vocês bastante também. Então, sintam-se em casa, sintam-se bastante confortáveis para nos procurar, para que a gente possa ajudar vocês, né? Mesmo não estando presente, a gente está fisicamente, a gente está muito presente online, né? E quem tiver a oportunidade de estar presente com vocês, os professores, né? Sorte deles, porque a minha aula está remota, né? Então, eu sou um dos professores que não está em laboratório esse semestre. No próximo estarei, mas esse semestre não. Mas estou disponível para vocês. Vocês sabem onde me procurar, tem meu e-mail, né? Lá acho que vocês vão receber aí já de todos os professores. Fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui. Aí, sejam muito bem-vindos. Até a próxima, né? Contem conosco. Valeu, Israel, muito obrigado. O professor Galdino, não sei se ele conseguiu retornar. O Galdino, ele retornou, ele está ouvindo a gente, mas ele não consegue interagir. Ah, tá jóia, então. Então tá bom. Muito obrigado, Rafael. E sejam bem-vindos mais uma vez. Valeu, turma. Prazer em conhecer vocês aí. Sejam muito bem-vindos. Até.